Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tiago, capítulo 4. Nós estivemos aí acompanhando, né, a irmã Magda, que esteve enfrentando um problema de saúde. E eu, sinceramente, eu não sei explicar para os irmãos o que foi que aconteceu. Eu só quero acreditar que aconteceu um milagre na vida dela, porque, assim, eu não consigo uma outra explicação, conhecendo tudo que foi feito, né, o acompanhamento médico e hospitalar, os exames que foram realizados, e voltar com a irmã curada na segunda-feira, para mim foi um milagre. Então, abra sua Bíblia no Evangelho, no livro de Tiago, capítulo 4, por favor. Tiago fica logo após Hebreus, né? Tiago, capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Vamos ver o que diz o livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Apesar deste verbo estar no imperativo, apesar de ser uma ordem de Deus, e quando há uma ordem de Deus, ela não nos deixa a opção para escolher, mas nos deixa a opção para desobedecer, entende? Por conta da liberdade que Ele nos dá. Não nos deixa a opção para escolha, mas nos deixa a opção para desobedecer. E quando a palavra diz que nós devemos nos sujeitar, sujeitai-vos a Deus, porque isso não depende de Deus. Eu me sujeitar a Ele não depende dele. Mas a partir do momento em que eu me submeto a Ele, essa submissão passa a dependência dele, porque se na submissão eu não depender dele, eu não tenho como me sustentar na presença dele. Entenda, eu me sujeitar a Deus, eu tenho a liberdade de fazer ou não, mas a partir do momento que eu tomo essa atitude de me sujeitar a Ele, permanecer submisso a Deus, só com o poder, com a graça e com a misericórdia dEle. Lembra o que foi que Jesus falou para os discípulos, quando Ele disse, olha, os discípulos empolgados com tudo que havia de acontecido, as maravilhas por meio das orações que eles faziam, os milagres que aconteciam, e quando os discípulos trazem esse relato para Jesus, empolgados, né, até, Jesus disse para eles, olha, vocês deveriam se alegrar, porque o nome de vocês está no livro da vida. Eu roguei ao Pai, vocês deveriam se alegrar, porque o livro de vocês está registrado no livro da Bíblia. Satanás pediu para cirandar vocês como quem ciranda o trigo. Eu roguei ao Pai para que não deixasse fazer. Ou seja, estando nós na submissão de Deus, se Deus fosse permitir o inimigo das nossas almas fazer o que ele quer fazer conosco, não tinha nenhum cristão em pé. Mas a partir do momento que nós estamos longe da submissão de Deus, que nós não estamos na dependência dele, nós estamos sujeitos ao inimigo das nossas almas. Por mais que nós torçamos contra, por mais que nós venhamos dizer não, mas nós estamos sujeitos a ele. Porque fora de Deus não há homem forte, não há mulher resistente fora de Deus. Então é só nele e através dele é que nós conseguimos resistir ao inimigo. Por isso que o texto começa dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A resistência, ela vem consequente à submissão que nós colocamos a Ele. Então, é preciso que nós entendamos que Deus não vai pesar a mão dEle nas nossas vidas para que nós nos sujeitemos a Ele.
Deus vai castigar, ou Deus vai permitir com que a coisa ruim aconteça. O nosso Deus não é um Deus de barganha. Pode até ser que acontecendo uma coisa ruim conosco, venha nos despertar para Ele. E geralmente as coisas ruins, os acontecimentos ruins, é que nos despertam para nos aproximar dEle. Nem tampouco Deus vai permitir com que algo maravilhoso aconteça conosco para que isso seja como barganha, para que isso venha chamar a nossa atenção para Deus. Aliás, Ele diz na palavra dEle que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há dúvida, nem sombra de variação de dúvida. Se você conhece pessoas que são abençoadas, que conquistam qualquer coisa, que sobrevivem a qualquer situação, mesmo não tendo compromisso com Deus, tenha absoluta convicção e certeza de que essa pessoa tem a bênção de Deus, de que essa pessoa está recebendo a bênção de Deus. Se vai para o céu ou não é outra conversa, porque a gente mistura muito isso, não é? Mas nós precisamos entender, alguém está sendo abençoado, mas essa pessoa não carregou a Bíblia embaixo do braço, essa pessoa sequer um dia passou na porta de uma igreja e ela está sendo abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus assim o quis. Se Deus não quis, Deus no mínimo permitiu. Deus no mínimo permitiu com que aquela pessoa estivesse vivendo o que está vivendo. Isso não chocou o salmista? Porque choca a gente também. O que é que o salmista diz lá no Salmo 73? Quando eu vi a prosperidade dos ímpios, meus pés quase se escorregaram. Eu era como um animal embrutecido, até que eu vi o fim deles. Mas no primeiro momento, lá no Salmo 73, você vai ver o salmista preocupado com isso. Como é que eu sou um homem de Deus? Como é que eu sou uma mulher de Deus? Né? E isso que está acontecendo com aquela pessoa que não é de Deus, não acontece comigo. Essa coisa boa que está lá, não está aqui. Mas tudo é permissão dele. Tudo, no mínimo, é providência de Deus. Então, ele não usa as coisas boas para atrair a nossa atenção para ele, nem tampouco ele usa as coisas ruins para poder persuadir as nossas vidas. Ele coloca-nos à disposição, coloca a sua igreja à disposição dele, e quando eu digo a igreja, é o espaço dele, aquele espaço que chega até Jesus. Não estou falando dessas quatro paredes, não estou falando da denominação, coisa nenhuma. Mas sabe, o lugar de se achegar a Deus está reservado para qualquer pessoa que de maneira deliberada vá até Ele. Ele nos criou como criaturas livres, nós não somos robôs. Deus não está com o controle remoto na mão, movimentando nós para onde quer que nós queiramos ir. É bem verdade que nós não estamos também largados, jogados, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Mas uma coisa é certa, é um Deus educado. É um Deus educado que deixa nós irmos para onde nós queremos ir, que deixa nós deixarmos de ir para onde nós queremos deixar de ir. Fato é que Ele não usa o mal para nos persuadir, nem tampouco o bem para persuadir. Ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, não é? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Você que escolhe. Eu sei que a turma aí do pré-determinismo, né? A turma aí deve ficar meio, né, questionando algumas coisas, né? Isso é pano para as mangas para muitas pessoas, né? Entre calvinistas e arminianos, mas enfim. Mas fiquemos por aqui e tenhamos esse entendimento desse Deus que não é um Deus que... Porque o inimigo, não foi esse o argumento que o inimigo usou para refutar Deus junto da pessoa de Jó? Ah, Senhor, Jó é assim porque o Senhor tem cercado ele de bens. Vai lá, toca ele nos bens que ele tem. E o inimigo foi. Ah, Senhor, Jó é assim porque ele tem saúde. Pois vai lá e toca na saúde dele. O inimigo estava querendo dizer para Deus que Deus barganhava com Jó. E eu tenho muito pé atrás, eu tenho o corpo e os pés todo atrás, quando alguém vem falar para mim em pré-determinação. Destinados. Eu tenho os pés e o corpo atrás. Claro que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada muitas refutações acerca disso, mas se somos calvinistas ou arminianos, uma coisa é certa, a gente tem que se esforçar para ir para o céu. Então entenda isso, minha querida, você que está aqui,
Às vezes eu fico pensando, por que Deus não falou comigo, eu com meus 12 anos de idade, 10 anos de idade, quando comecei a ter noção do mundo? Porque eu gostaria de nunca ter experimentado o mundo. Nunca. Mas Deus criou o ser humano como criatura livre, até os meus pais, para me ensinarem ou não nos caminhos e admoestações da palavra dele. Mas aprove os meus pais? Não. Então eu e você, mesmo fazendo parte do reino dele, nós temos a liberdade de escolher ou não fazer a missão que ele confiou a cada um de nós. Vai para o céu? Vai. Vai para o inferno? Não. Mas para servir a ele aqui, ele dá a opção. Você faz o que você quiser da sua vida, até nesse momento em que você está também debaixo da submissão de Deus. A gente vê vários exemplos de Jesus falando isso nas parábolas, né? Fala daquele que disse que ia e não foi, fala daquele que não falou nada, mas foi. Então Deus cita vários exemplos. E às vezes a gente fica conformados no conformismo da vida, não é? Nessa inércia da nossa vida, nós ficamos conformados. E a gente, de certa forma, tem paz, porque a paz maior, a certeza que vai para o céu. Nada de ruim pode nos acontecer nessa vida? Não vai acontecer nada de ruim. Você vai continuar vivendo a sua vida. Algumas pessoas, né, deixarão de ser abençoados por conta dessa sua missão, mas você pode escolher ou não. Às vezes eu fico pensando, né, quando eu acho que se eu não fosse pastor, eu faria o mesmo, né, porque no dia que você está encafifado, no dia que você não quer vir para a igreja, você não vem. Você fica em casa deitado, você vai para um passeio, vai para um lugar, mas eu não sou obrigado a vir, né? Mas eu penso que se eu não tivesse esse compromisso do ministério pastoral, talvez eu fizesse o mesmo. Quer saber? Esse mês eu não vou para a igreja não, né? Na semana, peraí, eu acho que eu vou escolher uma outra igreja para mim. Pode ser que eu fizesse um negócio desse, né? Mas é liberdade que Deus dá para nós, compreende? Essa palavra aqui, ela está nos dando esse entendimento. Sujeitai-vos, apesar da palavra, repito, o verbo está no imperativo, é uma liberdade que Deus nos dá. É uma liberdade que Deus nos dá para que nós façamos isso, né? E o que choca, não vou dizer assim, o que choca o coração de Deus é exatamente, nós temos a liberdade de dizermos não, dizermos sim para Ele. Não é isso que inculca o inimigo das nossas almas? Porque o inimigo pecou numa região onde ele não poderia pecar, tendo os privilégios que ele teve, vivenciando o que ele venceu. Meu irmão, o céu é incomparável. Quem vê o céu dá vontade de morrer. Às vezes você vê um anjo dá vontade de morrer. Eu tive um irmão aqui nós temos um irmão aqui que sonhou com Deus, deu vontade dele morrer. O inimigo está num lugar como esse, na presença do Todo-Poderoso, orquestrando lá, né, os louvores a Deus, e aí vai e apronta. Aí qual é o grande aborrecimento dele? É porque nós vivemos nesse ambiente inóspito, arredio, e escolhemos servir a Deus. Isso aborrece o inimigo das nossas almas. Por isso que chega um ponto que ele foge da gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Abstende-vos da aparência do mal. O mal, muitas vezes, ele tem aparência de bem. O mal, muitas vezes, tem aparência de bem. E aí onde a gente vê a aparência de bem, é mal também. A aparência de bem é mal também. E aí, pastor, a gente que lê Bíblia, a gente que vem para a igreja, a gente que segue ao Senhor, como é que o inimigo pode armar conosco? Dificilmente ele vai colocar a prostituição, dificilmente ele vai colocar o alcoolismo, dificilmente ele vai colocar a drogadição, dificilmente. Ele pode colocar o maior de todos os enganos, e Jesus falou disso. Interessante é que Jesus falou desse assunto num sermão escatológico, sobre o final dos tempos. Primeiro que ele disse que o amor de muitos se esfriaria. E lá em Mateus 24, 24, o que é que Jesus disse? Olha, o engano religioso, o engano de fé, vai ser tão grande, que se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Entende? Então o negócio é sério. Nós vamos ver aí santuários, né, cheios de pessoas, usando a Bíblia que nós usamos, esse mesmo meio litúrgico que nós usamos, falando o nome de Deus, de Jesus, mas não tem nada com Deus. Por incrível que pareça, não tem nada com Deus. Jesus falou isso para os fariseus. Lembra que ele falou isso para os escribas e fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus,
que percorreis o mundo inteiro para fazer um prosélito, ou seja, um novo na fé, e depois os tornais dignos 2 vezes mais do inferno. Irmãos, o que tem de pessoas desigrejadas, e a maioria delas, digo assim de passagem, são oriundas dessas igrejas de movimentos, a maioria delas são dessas igrejas de multidões, que estão lá fora, e elas não querem mais papo com igreja não, elas não querem papo é com Deus. Eu conheço algumas dezenas de pessoas que passaram por essas igrejas de movimento. Por isso que Jesus advertiu duramente os fariseus quando disse: ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis o mundo inteiro para fazer um prosélito e depois os tornais dignos 2 vezes mais do inferno. Que a pessoa não quer mais saber de igreja, quer mais saber de Deus, decepcionou, foi lá, né? Achou que era uma coisa, né? E hoje essas pessoas, essa turma aí, eu tenho que falar que eu sou pastor de vocês, eu estou num culto de doutrina, tá bom? Eu falo porque sou pastor de vocês e nós estamos no culto de doutrina. Tem gente se preparando com treinamentos de coaching. Tem gente se preparando com a neurociência para usar o ambiente, para usar a música, um determinado discurso com tons de elevação de voz para persuadir pessoas. E as pessoas choram, se emocionam dentro dos salões, levantam suas mãos e dizem: eu estou aqui servindo a Deus. E aí Jesus adverte mais uma vez em Mateus capítulo 7, versículo 24. Em verdade vos digo que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E vieram rios, ventos e chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre areia. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram rios, ventos e chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Não temos problema com o número, tá bom? Não temos problema com o número, nem numerolatria, nem numerofobia. Mas uma coisa é certa, nós temos que entender, irmãos, que para que nós nos sujeitemos a Deus também é preciso que nós tenhamos o fundamento da palavra dele. É a única forma. Tem algumas pessoas que são bem crentes, bem santas, que eu não quero experimentar a santidade de muitas pessoas que eu conheço por aí. Porque muitas dessas pessoas estão mandando pessoas para o inferno. Não precisamos tomar muito cuidado com isso. Resistir ao diabo. O inimigo, eu vou contar uma experiência, porque eu não sei se a pessoa um dia terá uma oportunidade de contar essa experiência, por onde quer que ela ande. 2 pessoas afastadas da igreja. E ontem, por volta das 11h40, ontem foi domingo, por volta das 11h40 da noite, eu recebi uma ligação de uma pessoa que está desviada do evangelho, desesperada, ligando para mim que 3 pessoas estavam endemoniadas, no mesmo ambiente. E por telefone eu ouvi aquela gritaria. Eu nunca tinha vivenciado isso. Mas por que essas 2 pessoas desviadas, uma que é das pessoas que está desviada, uma delas estava possessa, e mais outras 2 mulheres estavam possessas, ou seja, essas 3 pessoas estavam possessas. E ainda bem que essa outra pessoa que estava desviada lembrou de Jesus, né? Ele ligou para mim, e a gente levantou um clamor naquela hora. E enquanto nós orávamos, o inimigo na boca das pessoas ficava falando bobagem. E por várias vezes, o indivíduo que estava lá possesso ameaçou, desafiou falar comigo no telefone. E a pessoa que estava com o telefone cedeu o telefone e chamou várias vezes para vir falar comigo. E naquela hora, aquela pessoa não quis conversar comigo no telefone, né? E até mandou a outra pessoa desligar o telefone. Desliga isso aí, desliga. E ouvindo aquela gritaria por lá, e algumas palavras mesmo de blasfêmia, e eu disse: não cesse de clamar o nome de Jesus. Ah, mas eu sou desviado, mas o poder não é em você. O poder não é seu, o poder é de Jesus Cristo. Clame o nome de Jesus, clame. E quando foi de madrugada, né, eu lembrei de novo de orar e orei para essa pessoa. E aí, quando foi 2h da manhã, né, eu fui dormir no apartamento da Eduarda, aí armei uma rede para mim e botei o colchão para o Rubens, né?
Ele dormiu no colchão, eu dormi na rede. E quando foi às 2h40 da manhã, no ar-condicionado. E quando foi às 2h40 de manhã, um indivíduo passou por debaixo da minha rede e levantou. Eu acordei, digo, rapaz, não é possível, né? Aí continuou aquela turma de novo. Aí eu fui orar para poder dormir. Mas o negócio foi forte, o negócio foi sério, né? E eu estava orando, estava clamando direto. Não é? Mesmo depois que eu desliguei o telefone, eu continuei orando, continuei clamando. Irmãos, a gente vai dando espaços pequenos espaços. Por isso que ele diz, fugir da aparência do mal. A gente vai dando pequenos espaços. Hoje eu falo só um pouquinho do meu irmão. Hoje eu falo só um pouquinho do meu pastor. Daqui a pouco eu estou odiando ele. Eu falo só um pouquinho da minha irmã. Daqui a pouco eu estou odiando ela. E os meus filhos, vez ou outra, eles pegam uma conversa lá. E o que vai ficar na cabeça dos meus filhos? Se eu ficar falando mal de uma irmã, de um irmão da igreja, de um líder, seja de quem for. O estrago é grande. Não pense que o inimigo é besta, não. Vê que ele vai chegar mostrando tudo que as caras que ele tem. Ele vai aos poucos minando a nossa fé. Daqui a pouco, quando nós despertarmos, está tudo perdido. Por isso que a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vamos ver? Lá é uma sentença, tá bom? Lá não é a continuação de uma frase e outra e tal. Não, lá é uma sentença. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja só o que diz, eu vou ler para você. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, meu Deus, deixa eu ver se é. 1 Tessalonicenses, versículo 22. Na minha tradução diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. A justiça está prevalecendo nos seus discursos? O seu julgamento tem sido julgamento justo? Isso é mal. Geralmente eu costumo dar ouvidos a uma pessoa que está mais próximo de mim, que está sempre falando de outra pessoa e tal. Eu não dou oportunidade, eu não ouço a outra pessoa, eu estou dando crédito àquela pessoa, estou formulando uma opinião, um conceito sobre aquela pessoa. Eu não vou ouvir ela, não, eu ouvi aqui, falou muito mal, bastante mal, por vários motivos, e eu às vezes não encontro forma de me aproximar daquela outra pessoa para saber realmente se aquele discurso é verdadeiro. Sabe, existem alguns impedimentos até, porque como é que você vai tocar no assunto? Vai ficar chato e tal. O certo é nós não darmos ouvidos, mas é difícil. A gente começa a julgar, começa a formular um conceito acerca daquela pessoa de quem está sendo falado. Toda aparência do mal. Satanás não brinca. Satanás não brinca. Se nós soubéssemos disso, não é que a gente fica vendo demônio tudo quanto é lugar, não se trata disso. Se a gente soubesse disso, mas até um copo com água que nós vamos beber, a gente daria graças ao Senhor. Senhor, eu te dou graças por esse copo d'água. E tomaria aquele copo d'água. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque hoje o mal está tão arraigado, está tão difundido em vários setores e segmentos da sociedade, que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Os nossos filhos hoje, eles são bombardeados 24 horas, eles passam mais tempo na rua do que conosco, do que em casa. A maior parte do tempo que os nossos filhos passam conosco é quando eles estão dormindo. Está na escola, está no reforço, está até na igreja, está na casa do vizinho, está brincando. É na hora de dormir o maior tempo. A gente não está ensinando os nossos filhos quando eles estão dormindo. Tem aquele devocional, quando se tem, né? Tem aquele momento devocional com os nossos filhos, mas aqui não é suficiente. Aquilo representa o quê? Quantas horas do dia? O dia tem 24 horas. Aquilo representa quantas horas do dia com os nossos filhos? Poucas horas. Nós devemos estar nos aproximando de Deus. Nós devemos buscar a justiça do Senhor. Estamos nos santificando cada vez mais. Existe um Deus que quer abençoar nossas vidas em todos os aspectos. E quando eu vivencio uma situação como essa que eu contei para vocês, de domingo à noite, eu fico mais convicto de que Deus existe. Se o inimigo existe,
Então, sinal de que Deus existe. Amém? Mas é uma convicção no mundo sobrenatural. Porque eu fui conversar com a senhora, a pedido do filho, muito conhecido aqui na região, assim, o filho, e eu sentei lá na casa dela com ela para conversar com ela, e a outra vendo, né? Estava testemunha com a outra lá. E o inimigo foi lá, ele mandou 2 indivíduos que, na visão dela, no entendimento dela, eram sujeitos a ele. Aqueles 2 indivíduos não eram líder, 2 demônios, não eram líder. E eles foram lá e começaram a mexer com ela e tudo aquela coisa, derrubando os objetos que tinha lá. Não vou dizer quais são os objetos, senão vocês vão acabar sabendo quem é. Mas derrubando os objetos lá. Daqui a pouco ela resistiu, ela rezava, alguma coisa do tipo. E aqueles 2 foram. Quando aqueles 2 foram, aí voltou o líder deles. Aí quando o líder deles voltou, pegou ela pelas pernas e saiu arrastando ela. Ela gritava e tudo aquele negócio, e arrastava. E ela estava toda ralada, foi conversar comigo toda ralada. Eu fui lá orar por essa situação. Aí você não acredita, né? Aqui na cidade tem uma pessoa, tem uma pessoa que ela caminhava no teto, que nem caranguejo quando estava possuída. Eu acho que eu mandei um vídeo, acho que eu mandei para o Arthur, um rapaz possesso, subindo a parede, sem nada, escalando a parede. Escalava e caía. Sem nada, a parede está aqui, como assim, como uma lagartixa, subia, a parede alta. Com quem é que você pensa que você está lidando? Primeiro você precisa saber a quem você está servindo. Você está servindo a um Deus poderoso, soberano, majestoso em glória. Um Deus todo-poderoso, não resta dúvida disso. E segundo, que aquele que é o inimigo das nossas almas sabe do Deus que você serve. Pode ser o cristão mais meia-boca que for, mas o inimigo tem raiva dele. Porque ele sabe a quem você está servindo. Por isso, meus irmãos, vamos buscar comunhão com Deus, vamos procurar ser mais justos, perdoar mais, amar mais, renunciar mais os nossos desejos, as nossas vontades. Porque pode ser um momento que nós não vamos conseguir. Pode ser chegar um momento que a gente não vai conseguir. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.